Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Mas eu também preciso dizer que isso ainda não aconteceu, tá? Esse é o primeiro ponto. O trabalho do Dorival no Corinthians ainda não aconteceu. Por uma série de questões. Acho que ele também está afetado por esse caos que acontece no clube. Por mais que a gente diga que o Dorival é um cara super apaziguador, que talvez seja o cara mais interessante para esse momento, para blindar o elenco, para deixar os ânimos mais tranquilos, porque o Dorival tem essa capacidade, né? Ele é um algodão entre os cristais. Ele fez isso no Flamengo. O Flamengo sempre com guerras políticas, com brigas de lado a lado. Ele colocou o Pedro e o Gabigol para jogar juntos, né? E foi campeão. Então, o Dorival tem essa habilidade. Então, eu acredito muito no Dorival. Mas eu preciso relatar o que eu estou vendo. E mais do que isso, a gente vai conversando com as pessoas, né? Que são próximas ao treinador, que conversam com o treinador, para tentar pegar um bastidor do dia a dia. E o Dorival, ele não está feliz, cara. Ele não está feliz. O não está feliz é muito forte, né? Mas ele não está satisfeito com muita coisa, tá? Com o que está acontecendo no clube. Acho que isso não é novidade para ninguém, isso não é nenhuma surpresa, não é nenhum impacto, que ele não está satisfeito com o que está acontecendo no clube, com essa instabilidade. Não sei se ele esperava algo diferente, mas é diferente você vivenciar tudo isso. Ele sabia que o Corinthians era um barril de pólvora, sabia. Mas estando lá, tendo que apagar os incêndios e tendo que ele ter a responsabilidade de botar o time para jogar quando os jogadores, muitos não recebem premiações, direitos de imagem, salários atrasados, pressão de torcida, presidente que é afastado, dívida aqui e ali, uma notícia ruim a cada hora. Então, administrar tudo isso na prática realmente é mais complicado. Mas o que eu quero dizer é que pessoas próximas ao treinador me falaram que ele realmente está preocupado. Está preocupado com o andamento das coisas. E é claro que eu não estou aqui dizendo que o Dorival vai sair antes do fim do contrato, ou que ele vai pedir para sair. Não é nada disso. Eu não sei, mas acho que isso pode acontecer em algum momento. Pode acontecer, né? Ninguém me falou efetivamente que isso vai acontecer. Mas a insatisfação dele é grande. Tanto que foi a primeira vez que eu vi o Dorival Júnior, numa entrevista coletiva num clube, pedir reforços. Ele mesmo, inclusive, se auto-vangloria com justiça de dizer: eu nunca pedi reforços. Eu sempre que cheguei num clube, eu trabalhei com aquilo que eu tinha e potencializei aquilo que eu tinha. Pois no Corinthians ele não está conseguindo. E depois do jogo contra o Bragantino, ele, de uma forma muito clara e explícita, disse com todas as letras: com o que eu tenho não vai dar. Então, assim, a pressão está começando a ficar para o lado do Dorival. Está começando. E aí ele se volta para o material humano que ele tem e ele está tendo dificuldades. Ele pode jogar mais, mesmo com o elenco que ele tem. Pode. Mas é nítido que tem carências muito detectadas. E ele sabe disso. E ele colocou essa situação publicamente. Então a diretoria ou contrata, ou o Dorival vai ter que se virar com o que tem. Só que com o que tem, ele não está conseguindo. E ele está muito incomodado com o elenco não estar jogando aquilo que estava jogando até pouco tempo atrás. Porque esse mesmo elenco estava jogando mais. Aí a culpa é do Dorival ou também recai sobre os jogadores? O fato é, o Dorival está incomodado com isso. O fato de reforços provavelmente, né, vão ter que vir, mas a gente não sabe até que ponto. Então ele está preocupado com essa situação e com todo o contexto do clube. Então o Dorival não está à vontade, ele não está satisfeito, ele não está plenamente tranquilo para trabalhar. E esse é o fato. Se isso vai resultar numa saída dele daqui a alguns jogos, em que os resultados não vierem, eu não sei. Eu espero que ele ajeite o time. Eu espero que o Corinthians renda mais. Porque isso vai também dar um tempo a mais para o Dorival. Por enquanto, tá difícil. E aí, falando sobre o desempenho, tem uma narrativa
em relação ao jogo contra o Bragantino, tem duas narrativas, né, que eu quero falar a respeito. Uma delas é de que o Corinthians jogou bem, porque criou muitas chances, porque o Lucão foi o melhor em campo, o goleiro adversário. E eu discuto isso um pouco. Ok, realmente o Corinthians chegou. Mas de que forma? Na minha opinião, não foi de uma forma organizada, não foi de uma forma em que você domine o teu adversário. O Bragantino teve tantas chances quanto claras, tantas chances quanto o Corinthians. E foi lá e venceu o jogo. E nada se sobrepõe ao resultado. Então, mas ok, se o Corinthians tivesse amassado o Bragantino, colocado bolas na trave, criado muitas chances e tudo mais, mesmo perdendo, eu ia estar aqui dizendo, cara, o Corinthians jogou bem. Mas eu não acho que tenha jogado bem. Eu não acho que a construção ofensiva do time para resultar nessas finalizações todas que a gente viu até em algum momento, elas tenham sido positivas. Eu não estou achando o Corinthians como algo consistente a ponto de dizer, cara, tá bom, perdeu esse jogo aqui, mas o time... Cara... Nos últimos 5 jogos, os atacantes do Corinthians não marcaram gols. Olha que situação tenebrosa que vive o Sport Clube Corinthians Paulista. Olha só que situação lamentável, dramática em relação ao ataque, tá? E para piorar, né, o nosso querido Memphis toma um cartão que ele pediu para tomar, um cartão idiota, né, para não falar que forçou, né? E o Romero também toma um cartão. Então, os dois atacantes, né, parabéns, estão, né, suspensos. Hora boa para ficar suspenso. Será que os caras não conseguem pensar um negócio desse? Né? O Memphis foi muito ridículo. Tomar esse cartão foi muito ridículo, né? O Memphis, porque ele não está vendo a situação do Corinthians. E agora o Corinthians tem pro ataque aí 4 opções. Tá? Vamos lá. Thales e Héctor Hernandes, né? E tem também as opções de Guinegão e Kaique. 2 jovens ou os 2 mais experientes. Meu amigo, eu não sei o que é pior. O Kaique, para mim, tinha que ser titular. Eu começava como titular, mas não vai. Pelo jeito, não vai, né? Agora, por exemplo, se a gente entrar com Thales e Héctor, sério, o ataque do Ceará, que é o nosso ex-ataque, Pedro Raul e Pedro Henrique, é melhor que esse ataque Héctor e Thales, na minha opinião. Pedro Henrique e Pedro Raul é melhor que Thales e Héctor. Dá uma boa enquete, hein? Uma boa enquete. O que você acha disso? Hein? Fala pra mim aí o que você acha. Enfim, né, velho? Mas eu acho que o Pedro Raul não vai jogar porque tá suspenso, tá? Se não me engano, tá suspenso. Aí ia ter que pagar aquela multa, né? Também foi coincidência, né? Enfim. Pra gente, melhor, né? Porque seria vergonhoso, né? O Corinthians perder no Ceará com um gol do Pedro Raul. Então, melhor que ele não jogue mesmo, tá? Eu acredito que o Dorival vai no modo segurança, que é a grande crítica que eu faço a ele. Ele só vai no modo segurança. Isso é lamentável, né? Em relação ao Dorival Júnior. Lamentável o modo de segurança dele. Ele tinha que ir com o Kaique, pelo menos, tá? O Guinegão realmente não tem muita qualidade, mas o Héctor também não. Situação difícil, velho. É só no mercado que vai resolver, tá? Buscando atacante de beirada, né? Além do Carlos Vinícius, o Corinthians ainda tenta o Elinho, né? A ideia é fazer uma proposta para comprar parte dos direitos, só que é um jogador caríssimo. Eu acho que o Corinthians está perdendo tempo com o Elinho, né? Melhor dar uma atenção, sei lá, dar uma atenção então pro Vitinho, né? Que também aí foi colocado na mesa o nome dele. O staff do Vitinho alega, né, que foi o Corinthians que procurou em outros clubes, eles não precisaram fazer esse movimento, estão até felizes com a procura do Corinthians. No Corinthians se diz que ele foi oferecido. Enfim, eu ainda prefiro, né, ainda acreditar que o Vitinho poderia até pintar como uma opção, porque, meu amigo, não tem nada, velho. Não tem nada. Se a gente ficar enrolando aí para tentar contratar o Elinho, um cara que o Toluca pagou 15 milhões de dólares, é uma situação complicada, velho. Como é que vai contratar um cara desse? Hein? Por empréstimo não rolou. Enfim, então a gente poderia, imagine se, né, fechar essa janela com 2 reforços, Elinho e Carlos Vinícius. Seria ótimo, acho que os 2 já ajudaria muito, mas não sei se isso vai rolar e o Corinthians continua com esse problema sério, seríssimo aí, né, na questão dos gols e do ataque, tá? Em relação ao time que pode entrar em campo contra o Ceará, 19h30 na Arena Castelão, Hugo Souza no gol, Mateuzinho, ministro da Educação, Gustavo Henrique e Bidu, que incrivelmente ganhou a posição de Fabrício Anchileri, né? Então o Bidu deve ser o lateral. No meio campo, Ranieri,
José Martínez e o Carrídio e o Garro. Na frente, Thales e Héctor Hernandes. Tem a volta do Bidon, tá? Então o Bidon pode aí, né, disputar uma posição com o... Salve, fiel corintiana. E ontem, né, fiel, a Gaviões foi aí para o CT cobrar o elenco, né? Conseguiram aí ter contato com os jogadores e também com o Dorival Júnior, né? Infelizmente o Memphis não estava, né? Provavelmente eu duvido muito que o Memphis estivesse lá. Até porque tomou cartão, né? Desfalque no próximo jogo contra o Ceará. E o Romero também, né? Mas os outros lá conversaram, enfim. O Ali explicou aí a situação mais ou menos, né? Mas falou que realmente a política está assim, afetando os jogadores, né? Mas que isso não é desculpa para jogarem mal, né? É entendível, mas não é desculpa. Então bora ver no que isso vai dar e vai Corinthians, né? Bora lá ver o que isso vai rolar.